Olá pessoal, o que nós vamos fazer agora é como utilizar o adaptar a foto, mas em um exemplo mais complexo em relação àquele da atividade do cubo. Isso daqui não vai ser uma atividade, eu não vou falar o passo a passo para vocês, tá? Eu vou fazendo, vou até dar uma aceleradinha no vídeo, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode utilizar a ferramenta adaptar a foto, mas num exemplo um pouco mais complexo. Ok? Então vamos começar. Primeiro nós vamos em arquivo e importar a imagem, lembrando de, ao importar, marcar como nova foto adaptada. Escolher a imagem, ok. Vamos posicionar os controles, deixando alinhado com os elementos do desenho. Os verdes vão ficar alinhados com um lado do objeto, da imagem do objeto, e os vermelhos vão ficar alinhados com o outro lado do objeto. Vamos ajustando os controles para que esse eixo azul da altura não fique tão inclinado. Lembrando que não é algo extremamente preciso, tá, pessoal? É só um auxílio visual na hora de fazer uma modelagem. Vamos seguir tentando ajustar, deixar menos inclinado possível. Ok, acho que o que era possível fazer foi feito. Vamos finalizar, dando concluir. Agora vamos colocar na medida certa, usando aquela mesma técnica que foi utilizada na atividade do nicho, fazendo uma linha, utilizando a fita métrica e colocando a medida correta. A partir daí nós podemos utilizar as medidas de um banco, nos orientando pela imagem, utilizando sempre as linhas guia para nos auxiliar a posicionar corretamente os objetos. Primeiro eu vou fazer o tampo, definir aí a altura, a distância dele para o chão e agora o comprimento e largura. Definir a distância dessa primeira peça e agora vou fazer o primeiro componente. Fiz uma face, defini uma altura auxiliado pela imagem e criamos o primeiro componente. Dividir em 3 partes e vou criar outras linhas guia. Eu já posso até não utilizar a imagem, voltei a imagem só para ver se está tudo certo, ok. Puxar e empurrar novamente e criar o componente. A outra peça do assento. Posso simplesmente copiar essa peça, que vai ser igual. As outras 4 peças serão iguais. 3 peças, na verdade, né? Eu coloquei com 3 peças em vez de 4. Então vamos refazer essa medida aí. Em vez de dividir em 3, vou dividir em 4 partes. Mas eu não preciso apagar tudo, eu só vou redimensionar essa peça. Com ela redimensionada, vamos fazer as cópias. Agora sim. Em seguida, nós vamos selecionar todas as peças e criar um componente assento. Vou excluir os guias para não ficar tão poluído e poder fazer as travas e os pés do banco. Novamente, sempre utilizando as linhas guia em conjunto com a própria imagem. Vou fazer um quadrado com dimensões próximas aí da imagem. Extrudei, vou criar o componente e tenho o pé. Observem que o pé ele não fica encostado no assento, assim, né? Rente. Ele tem um recuo, um afastamento. Foi isso que eu acabei de fazer. Ah, mas não está exatamente como a imagem. Não tem problema, tá, pessoal? Novamente, a gente pode fazer pequenos ajustes. Eu estou diminuindo um pouco o recuo em relação à primeira medida que eu coloquei.
vai ficar mais próximo da imagem, mas não vai ficar exatamente igual à imagem. Mas isso não é uma questão. Vou utilizar a fita métrica para definir esse afastamento dos outros lados e vou copiar os pés e está quase finalizado. Só falta agora a trava conectando os pés. Seguindo a mesma lógica, nós vamos utilizar as linhas guia em conjunto com a imagem. Em alguns momentos a gente sai da posição do adaptar a foto para pegar uma linha guia, uma posição correta, e depois nós voltamos com a imagem para poder utilizá-la como referência. Fiz essa trava, aquele mesmo passo a passo que vocês já estão cansados de saber. Criar o componente, ok? Verifiquei qual foi a distância utilizada, joguei a mesma distância aí para os pés para usar como referência. Vou fazer agora a trava das laterais. Mesma história, vou utilizar a ferramenta retângulo. Aí no caso foi só uma cópia, né? Porque é igual. Agora eu vou utilizar a ferramenta retângulo, empurrar, puxar e criar o componente. Pronto. E temos aí... faltou copiar para o outro lado. Pronto. Temos o nosso banco. Posso aplicar um material se for o caso. Mas aí eu só vou agrupar, criar um componente. E agora sim, aplicar o material. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.